Amém, queridos, graça e paz, amém? Então vamos abrir no texto proposto pela igreja, Mateus capítulo 24. Amém, ok, mas tudo bem, a gente vai lendo pela Bíblia, depois aparece aí. Mateus capítulo 24, estaremos lendo do verso 1 ao 4 apenas. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando então se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Jesus, porém, lhe disse: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus então bem assentadinho, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: mestre, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal, Senhor, haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus então lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Amém? Pai, graças te damos por esta manhã, graças te damos por este momento, graças te damos porque tu és Deus e não há outro, não há outro, não há outro além de ti. Tu és Deus nos céus, tu és Deus na terra. Pai, nós lançamos para ti todos os louvores, não foram entoados para homem, foram entoados para a tua glória, para o teu louvor, para a tua exaltação, Senhor. Recebe, Pai Santo, no teu trono da graça, e agora nós te pedimos, Deus, derrama sobre nós a tua porção de palavra, e que ela seja retida, Senhor, gerando fruto, e fruto que permaneça. Ó Deus amado, Deus bendito, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Por enquanto nada. Amém. Aqui tranquilo. Já foi visto? Amém, amém. Amém, queridos. Bom, é fundamental entendermos que a palavra de Jesus tinha um significado específico para os discípulos, para os apóstolos. Quando Jesus está com eles no Monte das Oliveiras, e é onde a gente precisa estar neste momento. Agora é falar efetivamente para aqueles que andam com Jesus, para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que têm uma intimidade com Jesus. E era fundamental entender que todas as vezes que Jesus se dirigia aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos seus seguidores mais íntimos, ele não falava por parábolas, ele falava efetivamente na língua compreensiva daqueles que o seguiam. E olha que coisa maravilhosa, quando Mateus está ouvindo Jesus falar em hebraico, e Mateus vai escrever em grego, e ele precisa traduzir aquilo que ele ouviu, e foi extremamente importante para que ele guardasse. E aí, a gente consegue visualizar esse texto, e eu vou passar aqui rapidamente. Está com o... ok. Bom, aí a parousia, a volta de Jesus, como se dará a chegada do Senhor Jesus aqui na terra. E temos algumas imagens extremamente importantes, demonstrando aos evangélicos como se dará esse momento. Podemos passar? Aí chegamos no texto. Como eu disse a vocês, existem algumas formas de ouvirmos e compreendermos o que Jesus disse para os seus apóstolos, seus discípulos. E nesse
texto de Mateus 24, de 1 a 4, nós temos 6 palavras extremamente importantes que foi, com certeza, reforçada por Mateus, para que todos entendessem o que Jesus queria dizer com essa palavra. Quando Jesus fala, Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso em verdade. A primeira palavra extremamente importante nesse texto é que Jesus, no grego, existem 2 palavras para se escrever verdade. Em João nós temos uma série de em verdade vos digo. Mas a palavra usual utilizada pelo grego é uma palavra chamada aletheia, que significa a verdade que eu posso discutir, uma verdade que eu posso construir com a visão, com a inteligência humana. Mas Jesus, frequentemente, quando traz uma revelação dos céus, ele nunca utiliza essa palavra grega, ele vai utilizar uma palavra hebraica chamada amém, que é uma verdade construída, que não pode ser criada pelo homem, ela já vem pronta e é dada dos céus, não pode ser modificada, não pode ser transformada, não pode ser melhorada nem resumida, ela é como verdade. Todas as vezes que Jesus nos traz um duplo amém, em verdade eu vos digo, é uma verdade que não possibilita transformação nem mudança. Nesse texto de Mateus é incrível como Jesus não usa aletheia, ele vai usar exatamente uma verdade, porque ele está trazendo agora o que vai acontecer nos últimos dias, como revelação, o que vai acontecer com a igreja, com o mundo e com todo o universo. Por isso ele não pode usar, ele pode usar o que ele quiser, porque ele é Deus e não há outro além dele, mas ele usa o termo amém. E quando os apóstolos, quando os seguidores, quando os discípulos ouvem Jesus, em vez de falar aletheia, falar amém, eles estão sabendo que Jesus está trazendo agora uma palavra dos céus, uma revelação dos céus. Ele não está trazendo uma realidade que foi criada ou possivelmente elaborada por nenhum homem. E aí ele continua, a primeira palavra que nós veremos daqui a pouco é, Jesus usou amém. Por que ele usou amém? E a segunda é, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, uau, quando se darão essas coisas? E que sinal? E ele vai utilizar o termo semeion, que é uma forma declarada de uma marca para fazer algo público, conhecido quando aquilo acontecer. A gente vai ver daqui a pouquinho porque que Jesus também vai usar esse termo. E ele diz, haverá então da tua vinda. E são os apóstolos perguntando a Jesus. E eles utilizam o termo parousia, que é um termo utilizado tão e somente só para imperadores, reis e aqueles que estão nos cargos mais altos da administração do Império Romano, por incrível que pareça. Por que o apóstolo então vai utilizar esse termo parousia, ou vinda de Jesus? Porque esse termo vinda de Jesus se criou várias teorias, mas quando ele utiliza esse termo grego, ele reduz a sua vinda a uma única forma compreensiva, presencial, em carne e osso, sendo que um corpo glorificado, e junto com todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, a gente percebe então que Jesus começa a ser seletivo nas palavras, seletivo para que quando os apóstolos entendam, ouçam, vejam e repasse para a igreja no futuro. E isso foi tão importante que 2000 anos depois,
Nós estamos vendo isso, nós estamos lendo isso, nós estamos prestando atenção sobre o que Jesus disse a eles quando estava no Monte das Oliveiras. E aí, ele termina, depois da sua vinda, que eu sei que será o fim. E ele vai usar duas palavras gregas, sum e teleia, que significa objetivo de tudo, ou realidade concretizada. Quando é que o Senhor virá e resolverá tudo aquilo que está de errado no universo? Foi essa a finalidade dessa palavra também grega. E finalizando, que é extremamente importante, esse termo planaó, que é engano. Jesus, esse verso 4, ele é central na compreensão do sinal da vinda de Jesus. Ele é central para todos aqueles que desejam subir com o Senhor, para todos aqueles que desejam caminhar com o Senhor, para todos aqueles que desejam terem os seus nomes escritos no livro da vida. Vejam, são 6 palavras, mas quando os apóstolos ouvem, sabem exatamente qual o significado. Eu sempre vejo lá na igreja as duas formas de ouvirmos o Evangelho. A forma do ocidental, a nossa forma brasileira, baiana, soteropolitana, e nos nossos bairros nós temos uma forma própria de ouvirmos o Evangelho, e uma forma na língua original, quando eles estavam ali ouvindo o mestre falar, e prestavam atenção em cada seleção de palavras, para que eles não fossem enganados. A palavra deveria determinar efetivamente aquilo que ele estava falando. Por isso que Jesus, em todo o seu ministério de 3 anos, pode ser resumido simplesmente naqueles 4 evangelhos, e pouquíssimas partes dele mesmo falando, porque ele era seletivo, e ele tinha que deixar as palavras específicas para que a igreja não se perdesse em momento algum, até a sua volta, até aquele grande dia, quando ele buscará a sua igreja. Vamos caminhar. Veja, como será a volta de Jesus? Atos, ele é muito importante para nós. Atos capítulo 1, verso de 9 a 11, nos afirma que da mesma forma que ele foi, quando os apóstolos estão olhando para o alto e aparece uma nuvem e cobre a ida de Jesus, será a sua volta. Voltará do modo como viram subir. A primeira realidade que percebemos é que o primeiro sinal, a primeira marca do retorno de Jesus é que será exatamente idêntico como ele subiu. E veja, quando Jesus sobe em Atos, eles começam a parar no tempo e no espaço e ficar observando. É necessário então o Senhor enviar 2 anjos para que olhe para eles e digam: por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará. A missão de vocês não é ficar olhando aqui paralisado, a missão de vocês é ir ensinar o meu povo. Ide para Jerusalém e aguardai ser revestidos pelo Espírito Santo. Eles param de olhar para cima e vão se reunir, aguardando então a promessa da ação do Espírito Santo. Veja que é fundamental entendermos que ele voltará. As nuvens identificarão o retorno do Senhor. As nuvens farão com que nós possamos ver o Senhor da mesma maneira que ele subiu. Ele voltará, ele descerá. E aí é importante percebermos que os 3 evangelhos, eles deixam bem claro como se dará isso. Em Lucas capítulo 21, ele diz: então vocês verão vir o Filho do Homem
numa nuvem, com duas características extremamente importantes: com poder e grande glória. Duas realidades que não podem se apartar de Jesus no seu retorno. Ele não voltará mais como um sofredor, ele não voltará mais como aquele que apanhou, aquele que foi preso, aquele que foi crucificado, não. Ele voltará como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele voltará agora com toda a autoridade e glória concedida a ele. Então a primeira coisa é, ele subiu, as nuvens cobriram, as nuvens abrirão e nós o veremos descer. Mas ele voltará agora como justo juiz, o Todo-Poderoso. O maravilhoso, o bom de tudo isso, pode passar mais uma? Veja aqui. Então verão vir o Filho do Homem, em nuvens com grande poder e glória. Marcos repete isso mais uma vez. E aí, Mateus, capítulo 24, verso 30 e 31, vai dizer que então aparecerá no céu o semeion do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Veja aqui, a primeira realidade é ele falar sobre todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Porque a volta de Jesus não vai gerar em nós lamentação. A volta de Jesus não gerará naqueles que têm os seus nomes, naqueles que seguem o Senhor, naqueles que estão caminhando com Jesus, nenhuma dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem arrependimento. Essas nações, esses povos, essas tribos, essas raças que se lamentarão, são todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Veja que é uma realidade com dupla face. A primeira é, aqueles que não acreditaram, irão se lamentar. E aí ele continua com a visão, veja, todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão, foi esse que nós recusamos, foi esse que nós não aceitamos, foi esse que nós não queremos em nossa vida, não desejamos, não mudamos, porque não acreditávamos, e eles se lamentarão. A igreja, olha que coisa maravilhosa, já vai estar nos ares com o Senhor, já vai estar com o Senhor, isso que é maravilhoso. Estamos falando agora de Jesus começando a mostrar efetivamente o que acontecerá em primeiro plano com aqueles que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele então enviará os seus anjos. Aí estamos passando o momento da grande, gigantesca tribulação. Nesse momento, mesmo nessa situação da grande tribulação, claro, os tribulacionistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, tem teoria para todos os gostos. O fato é que haverá uma grande tribulação. E nessa grande tribulação, aqueles que não partiram para o Senhor, que não foram arrebatados para se encontrar nos ares com o Senhor e ali mudar as suas vestes e aguardar que os anjos selecionem todos aqueles na face da terra que ainda terão uma oportunidade de declarar, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Dos altos ele vindo, ele envia os seus anjos, os quatro cantos da terra. Apocalipse vai chamar da mesma realidade, dos quatro ventos. Ele cessa os quatro ventos, trava e manda buscar, ou melhor ainda, marcar todos aqueles que são dele. Fazer a marca de Cristo para que nenhum desses seja atingido pelo juízo de Deus.
Porque o fantástico de Apocalipse é que é um livro que aquele que está em Cristo Jesus vai olhar de fora. Não vai estar aqui para olhar as grandes destruições da terra, não vai estar aqui para olhar as grandes perseguições, não vai estar aqui para olhar a dor que será enfrentar o juízo de Deus. A igreja está cá em cima. Estão aqui aqueles que se recusaram, ou aqueles que por um momento da sua vida se deixaram quedar e se afastaram da plenitude do Evangelho. E aí Jesus mandará os seus anjos para que todos sejam marcados e separados, para que não passem pelo crivo do juízo de Deus, mesmo aqui na terra. E é incrível como Mateus capítulo 7 vai dizer que nesse tempo, nesse período, alguns vão dizer assim: ó, Senhor, tu me conhece, eu profetizei em teu nome, eu falei línguas em teu nome, eu curei em teu nome. Aí Jesus vai olhar para dizer: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Não sei de onde vocês vieram, não sei onde vocês estavam. Vejam, estavam, sabe, é fundamental entendermos que não haverá separação entre joio e trigo até o grande dia do Senhor. O joio permanecerá no meio do trigo, se alimentará com trigo, caminhará com trigo, mas não é trigo. Mas no grande dia, quando o Senhor levar o trigo dele para os céus, a sua igreja, então começará o juízo do Senhor. É importante entendermos que para nos preparar para Jesus Cristo, precisamos, bom, em primeiro lugar, não tem outra, vigiar e orar. Essa é a nossa realidade, vigiar e orar, porque não sabeis a que hora Ele retornará, que hora Ele chegará, quando Ele virá nos buscar, seja através do arrebatamento da igreja, seja através da minha partida para o Senhor. Então é fundamental entendermos que aquela visão de Jesus, cuidado para que ninguém vos engane, só há uma possibilidade de não sermos enganados: vigiar e orar. E vigiar passa necessariamente pelo conhecimento da palavra. Sem conhecimento da palavra é impossível vigiar. Vigiar o quê, se eu não sei o que eu estou vigiando? Como é que eu posso delimitar a minha realidade, se eu não sei para onde eu vou? Aliás, às vezes eu não sei nem aonde eu estou. Por isso eu preciso entender que eu sei que eu tenho que chegar até o Senhor. Existe um caminho, o problema é que o caminho não é largo, esse é o problema. Tem coisas que eu não posso levar comigo nesse caminho. Não posso levar as minhas mágoas, as minhas dores, eu não posso levar o meu sofrimento, eu não posso levar os meus pecados, eu não posso levar aquilo que magoa a Deus, não posso. No caminho estreitinho, só tem passagem para aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Toda a bagagem eu tenho que deixar. Entrando no caminho e as bagagens sendo deixadas, porque eu só posso caminhar se eu for uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é vigiar? Quer dizer observar, prestando atenção no que acontece ao meu lado. O que é que está acontecendo em relação ao Evangelho? Ok? Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 nos traz essa observação. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, completamente, totalmente conservados, irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui é uma palavra que diz
afastado do pecado, afastado daquilo que me afasta de Deus, afastado daquilo que me destrói diante do Senhor, afastado daquilo que me tira da presença de Deus. Isso é ser irrepreensível, porque haverá uma vinda do Senhor. Isso é que é incrível. Independente do que eu ache, do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu posso imaginar, Jesus voltará. Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Por isso precisamos vigiar e orar. Veja, Mateus capítulo 3, verso 10, ele vai nos dizer que é tão importante vigiar e orar, que João Batista, veja, João Batista tinha um ministério extremamente fantástico. Vou abrir aqui um parêntese rapidamente. Quando Isaías profetiza sobre a vinda de João Batista tinha um ministério de preparar o caminho do Senhor. Lembram disso? Aí veja, além de preparar o caminho do Senhor, ele tinha que aplanar os montes, aterrar os vales, normalizar as estradas tortuosas. O ministério de João Batista é exatamente o ministério de cada um de vocês nos nossos dias. Veja que para alguém chegar na igreja, você precisa preparar o caminho. Vem comigo, vai ser bom. Hoje Jesus vai falar com a sua vida. Você está exatamente fazendo aquilo que João Batista foi profetizado para fazer. Preparar o caminho das pessoas que vêm conhecer o Senhor. Aplanar, remover as pedras, remover os montes que possam impedir as pessoas, tirar os buracos ou os vales para que elas não caiam e permaneçam distanciados. Nós preparamos tudo isso. E João Batista diz uma coisa incrível, mesmo ele fazendo tudo isso. Eu sinto muito, mas eu tenho que informar vocês que também agora está posto o machado. Está posto o machado, não é sobre o tronco, não é sobre os galhos, nem sobre o fruto. O machado está posto na raiz, para remover por baixo, para que não haja mais crescimento, para que não haja mais nenhuma oportunidade de vida. Veja, ele está dizendo que está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Veja que João Batista preparou o caminho, aplanou o caminho, removeu as dificuldades, mas ele disse: olha, vocês têm uma grande oportunidade de conhecer o Mestre, o Senhor. E ele vai dizer do próprio Jesus: eu mesmo não tenho nem mesmo a capacidade de tocar na alparca dele, na sandália dele. Mas ele foi batizar Jesus. Então é o João Batista que nos afirma: precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos manter o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, mas acima de tudo, sabermos que há um tempo determinado. O projeto de Deus vai ser iniciado, quando não sabemos, mas os sinais estão apontando para este momento. Ok? Podemos ver? Veja se consegue colocar aí. Acho que passa. Ao contrário. É assim? Isso, para cima. Pronto. Vamos ver aí. Veja. O que é ser irrepreensível? Bom, em primeiro lugar, olhem para vocês mesmos. Deixar de olhar para o outro. Deixar de olhar para a dificuldade do outro, deixar de olhar para os problemas do outro, deixar de olhar para o pecado do outro. O texto é bem claro: olhai por vocês mesmos, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de desejos de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida,
E aí, quando bem não espera, chega aquele grande dia do Senhor. E no grande dia do Senhor eu estarei aonde? Não sei. O grande dia do Senhor eu estarei como? Não sei. O grande dia do Senhor eu estarei fazendo o quê? Eu não sei. É por isso que a Bíblia nos afirma que devemos vigiar e orar, para que não sejamos pegos de surpresa em locais, em situações que não fomos chamados para estar. Nós fomos chamados para estar em uma nova realidade em Cristo Jesus. Veja, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Volto a dizer, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, todos aqueles que não foram arrebatados, virá como um laço no mesmo instante, no mesmo momento, e eles se lamentarão, porque verão, os seus olhos verão Jesus voltando. Por isso, vigiai em todo o tempo, orando para que vocês sejam vistos como dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do homem, que é o próprio Jesus Cristo. É isso, Jesus virá. Jesus voltará. Jesus virá buscar a sua igreja. Mas entre buscar a sua igreja e derramar o seu juízo, há um tempo, e só ficará aqui nessa terra aqueles que não partiram para o Senhor nesse momento. Veja, precisamos olhar os sinais. Eu estou vendo um cálice ali extremamente importante, mas os sinais de Cristo às vezes não, a gente fica, será que é, será que não é? Se eu deixar de olhar para o cálice e olhar para a parte branca, eu vou olhar duas pessoas, uma olhando para a outra. Às vezes os sinais dos homens nos enganam, mas o de Cristo nunca. Veja, vocês estão vendo um cálicezinho aqui? Tire a visão do cálice, olhe para o lado branco e olhe para o outro. Vocês verão duas pessoas, uma olhando para a outra, buscando a compreensão do que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Mas às vezes os nossos olhos estão postos no cálice. Os nossos olhos estão postos naquilo que não é para ser visto. Como se estivessem tirando a nossa atenção. É o blepo de Jesus, o olhar de Jesus. Para onde vocês estão olhando? Os sinais do Senhor. Veja, as 6 palavras, verdade, sinal, vinda, engano e olhar, são os termos que nortearão a vinda de Jesus. A verdade, não sabemos qual será o sinal do Senhor, mas sabemos o que Ele nos avisa para não sermos pegos de surpresa, para que não fiquemos olhando para onde não devemos olhar, para olharmos efetivamente naquilo que Deus tem para nós. Bom, já falei com vocês que no Novo Testamento existem 2 palavras para dizer verdade, aletheia e amém, uma no grego e uma no hebraico. A do grego, ela possibilita a minha discussão, a minha compreensão, ela é uma verdade humana, ela é criada pelo homem. A verdade hebraica não, ela é dada pronta, ela vem dos céus, ela é uma revelação de Deus para todo ser humano na face da terra. E por isso que Jesus vai usar verdade ali no texto de Mateus capítulo 24, com o sentido de, eu estou falando a vocês aquilo que o Pai me revelou, aquilo que o Pai me disse, aquilo que o Pai tem para toda a humanidade. E não adianta vocês tentarem mudar com as verdades de vocês, ela é uma verdade imutável, eterna, pronta, dada para a igreja até a consumação dos séculos. Quando o escritor usa o termo aletheia, é uma verdade que nós podemos discutir. Quando o escritor usa o duplo amém, e ali tem João 1,51, eu peguei todas as partes de João, onde sempre há uma replicação de em verdade, ou de verdade, em verdade. O termo grego é simplesmente 2 palavras, amém, amém.
que quer dizer, eu estou dizendo a vocês duplamente aquilo que me foi dado dos céus. Aquilo que vocês não podem criar, aquilo que vocês não podem inventar, aquilo que vocês não podem mudar. Veja, semeion, que é um sinal, uma marca, ele é extremamente importante, porque ele vai dizer assim, porque surgirão, Mateus capítulo 24 mesmo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais. Esse é o grande problema. O inimigo sabe exatamente que haverá um sinal de Cristo do retorno, e ele já preparou falsos cristos e falsos profetas que farão não apenas um sinal. Veja que o termo é no plural, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará quem? Até os escolhidos. Mas veja, é uma possibilidade que aquele que segue no Senhor, veja, ter o seu nome escrito no livro da vida, necessariamente é porque eu reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu confessei os meus pecados a Ele e o deixei. Segundo ponto, quando eu confesso os meus pecados e o deixo, a terceira ação é o Espírito Santo me transformar de criatura em filho de Deus. Quarto ponto, quando o Espírito Santo de Deus me transforma de criatura em filho de Deus, ele me deixa ser chamado de templo do Espírito Santo. Eu sou habitado pelo templo do Espírito Santo. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida é templo do Espírito Santo de Deus na face da terra. E são essas pessoas que não podem ser enganadas. E Jesus Cristo replica a ideia do Antigo Testamento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Só existe uma forma de eu ser enganado: se eu não conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu posso ser enganado, mas eu não quero ser enganado. Mesmo que um sinal faça descer fogo do céu, eu não quero ser enganado. Eu quero caminhar com o Senhor. E isso é importante. E aí os sinais que acontecerão será exatamente igual àquele cálicezinho que eu botei. Estamos olhando para o cálice, achando que é o cálice, mas na verdade são duas pessoas se olhando e se perguntando: e agora? O que vamos fazer? Amém. Gente, eu tenho um problema, todo mundo me conhece, eu falo demais. Então, se eu falar muito rápido, segura aí, pastor, que eu não entendi absolutamente nada. Dá para a gente, mas eu vou parar rapidamente. Pode ficar tranquilo. Mas, veja, eu falei com vocês que existirão falsos cristos e falsos profetas. E esses falsos cristos e falsos profetas criarão megas, gigantes, hiper sinais, que serão tão impactantes na face da terra, que enganariam até possivelmente aqueles que são chamados pelo Senhor. Mas veja, em relação a Jesus Cristo, então aparecerá no céu o sinal, artigo singular, definido. O bom desse sinal é que nós não veremos. Nós já estaremos no alto com o Senhor. É isso que precisamos entender. O sinal é para o mundo. O sinal para a igreja, nós estaremos com Ele, nós olharemos o sinal de cima, com Jesus, porque estaremos lá, na grande bodas do Cordeiro. Estaremos aguardando, naquele instante, a descida do Senhor, quando Ele vai criar o grande trono branco. Aí todas aquelas línguas, nações, povos,
aparecerão diante do trono branco. O bom daqueles que partem para o Senhor é que não comparecerá perante esse tribunal. Nós estaremos ao lado do Senhor, mas não sendo julgados, porque nós já passamos pelo crivo do julgamento. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, e não vale mais nenhuma maldição sobre nós, porque nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. E isso é importante para nós. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, volto a dizer, se lamentarão e olharão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Veja, a parousia é uma palavra grega que ela tem as seguintes definições claras. Primeira coisa, estar presente, chegar, entrar, propriamente vir, é a chegada daquele que é dono, daquele que vem sozinho e pode falar de toda a situação. Parousia é um termo técnico com referência a um rei, a visita de um rei ou de outro grande oficial, uma visita real. Quando Mateus escreve parousia, ele estava apontando para o retorno de Jesus. Agora, como justo juiz, o Todo-Poderoso, aquele que irá subjugar todas as coisas conforme o seu poder. Como ele mesmo afirma em Mateus capítulo 28, é-me dado todo, não é uma parte, não é uma pequena parte, não é metade, não é uma grande parte. Ele diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. João quando é arrebatado, veja que coisa maravilhosa, João é arrebatado quando está lá, capítulo 4, se não me engano, de Apocalipse, ou capítulo 5, ele vê alguém sentado com um livro todo selado na mão, e ele começa a se alegrar, porque ali estava o livro que seria aberto do juízo de Deus, mas não havia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse pegar o livro, tocar o livro, abrir o livro. E João começa a entrar numa crise emocional muito grande, e começa a chorar, quando o ancião diz: ei, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aí ele vê, João quando vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas estava vivo. Esse cordeiro vai lá, pega o livro e começa a abrir os selos do livro. E quem é? Aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus. A visão de João é uma visão de poder que ele não consegue descrever em linguagem humana. Ele vai descrever Jesus como um cordeiro, como havia sido morto, mas reviveu. 7 olhos e 7 chifres. João lança a mão de símbolos para significar aquilo que ele estava vendo, mas não conseguia falar em linguagem humana. Mas ele sabe que os 7 olhos são o Espírito Santo enviado para a terra, aqueles que estão morando, aquele que está morando em nós. E os chifres, símbolo de poder e autoridade. O número 7 significa aquele que tem a perfeição em si mesmo, que não precisa de nada para melhorar, porque ele o é de eternidade a eternidade. Então, quando João vê Jesus tomando o livro, ele só reconhece Jesus por causa de 2 afirmações que o ancião diz. Primeiro, que ele é o leão da tribo de Judá. Nenhum outro era o leão da tribo de Judá. Segundo, ele é a raiz de Davi, que venceu. Então aí João olha e diz: então esse é Jesus. Esse é Jesus. E ele precisava daquilo, porque ele estava preso na ilha de Pátimo. Ele estava preso, ele estava ali, talvez dizendo:
de que valeu a pena ter servido ao Senhor. Eu estou aqui, e ele tem aquela visão, diz, eu sei que valeu a pena todas as coisas, Senhor, Tu és Deus dos céus, Tu és Deus na terra, Tu és Deus na minha vida. E aquilo que João escreveu na ilha de Pátimo, está aqui, 2000 anos depois, nós lemos aquilo que João escreveu lá, tendo aquela visão maravilhosa nos céus do Senhor. Veja, a volta de Jesus é restabelecer, restaurar, remover tudo aquilo que o homem com o seu pecado conseguiu macular, destruir, da santidade do Senhor na face da terra. Um novo jardim do Éden. Veja, Apocalipse capítulo 22 é a réplica do jardim do Éden. Está lá uma árvore da vida no meio, o rio claro. Simplesmente isso. A réplica daquilo que Deus construiu para o homem no início, voltará a ser do homem no fim do aion, no fim dos tempos, ou no início de todas as outras coisas. A gente precisa entender que a segunda vinda do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cadê o que foi que eu fiz? Não sei, alguma coisa, pronto, voltei. É aí que eu estava? Veja, Jesus Cristo para ressuscitar os mortos, implantar o grande trono branco, para realizar o último julgamento, estabelecer o reino físico e glorioso de Deus. Agora a terra será uma nova realidade, o universo será uma nova realidade. Nós teremos corpos que nunca mais envelhecerão, nunca mais adoecerão, nunca mais passarão pelo crivo da morte. Teremos corpos eternos para vivermos com o Senhor todos os tempos. Veja, quando ele diz, quando se suderá esse fim, quando é esse fim? O termo grego é sinteleia, aion, que na verdade não é o fim do mundo, é o fim de uma realidade, um fim de um momento, um fim de um tempo. Por isso, ele se apresenta como um fim culminante, não é realmente um término, mas a consumação de todas as coisas, a mudança de uma nova realidade. Nunca mais haverá pecado na face da terra. Nunca mais o inimigo usará os seres humanos. Nunca mais os demônios, os Satanás e todos aqueles que o servem estarão destruindo. Haverá agora uma nova realidade. Consumação de uma era. Vamos atingir o clímax de um novo momento de relacionamento com Deus. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna com o Senhor. Isso é que é fundamental. Veja, agora, praticamente finalizando, o que é que pode destruir? Isso eu já tinha falado, já, pronto, aí. Cuidado para que ninguém vos engane. É isso que Jesus diz para os apóstolos. E é isso que Jesus diz para nós, para a igreja, 2000 anos depois, continua dizendo. O significado de engano, quando Jesus usa esse termo planaó, quando Mateus usa o termo planaó, todos aqueles que estavam ouvindo sabiam exatamente o significado. O que significa engano ali? Fazer vagar, se desviar, se enganar, errar, desviar-se e sair do curso traçado por Deus. É vagar no erro, é literalmente ser enganado. Isso significa aquilo. Quando Jesus fala isso, quer dizer que eu posso estar caminhando, mas lentamente me afastando. Sim, você pode, se não conhecer a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento e o poder de Deus nos leva a nos afastarmos de tudo aquilo que se chama santidade. E é por isso que o Filho do Homem, quando vier com poder e glória,
será que achará fé na face da terra? Sabemos que o amor de quase todos esfriará, não tem jeito, vai se cumprir, contanto que não seja em nós. Vocês entendem isso? Vai se cumprir, mas o meu amor vai continuar pelo Senhor. Eu vou partir amando o meu Senhor, eu vou partir amando e estando na presença do Senhor, eu vou partir conhecendo a palavra do Senhor. O caminho é estreito, gente, o caminho é estreito, eu só posso seguir pelo caminho se eu conhecer a palavra, não adianta. Quantos enganadores estão surgindo nos nossos dias, quantos? Estão se criando várias estradas, algumas mais largas do que outras, mas no final é um caminho de morte. Precisamos ter muito cuidado. E, olhe, Jesus, quando fala para os seus discípulos olharem para que ninguém vos esgane, ele estava literalmente utilizando uma palavra, claro, visão no grego, blepo, e ele diz: cuidado, esteja atento, esteja vigilante, veja que algo físico está tentando mostrar aquilo que é espiritual. Cuidado para não ser enganado. Cuidado, que os seus olhos estejam atentos e seja possuidor de visão. Tenha o poder de ver, tenha o poder de perceber pelos usos dos olhos aquilo que Jesus deixou para nós no mundo espiritual. Cuidado, que os seus olhos não vos enganem. Volto para aquela mesma imagem, todo mundo olhando o cálice, mas na verdade o cálice era apenas uma distração das pessoas que estavam ao lado. Então, quando os nossos olhos não estão olhando para o Senhor, não estão olhando, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso eu olho para o alto, porque o Senhor vem dos altos, aleluia. Ele vem, olhar para dirigir os pensamentos e a mente, olhar prestando bastante atenção. Os salvos receberão a recompensa pelo que fizeram em Jesus, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E Apocalipse 22:12, que nos diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultaram. Não se afaste do Evangelho quando fizerem isso com você. Quando vos perseguirem, não se afaste do Evangelho quando fizerem isso com você. Quando se levantarem calúnias contra você, não se afaste do Evangelho. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, talvez persigam vocês. Finalizando, temos que escolher. Jesus, pode caminhar? Olha, eu falo demais, eu não vou mentir. Eu gosto de falar. Bom, veja, Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 nos diz: tudo que fizerem, de todo o coração. Não estou fazendo porque o pastor está pedindo, eu estou fazendo de todo o coração. Não, eu não estou louvando porque o pastor pediu, não, eu estou fazendo, eu não estou arrumando porque pediram, não, estou fazendo de todo o coração. Eu estou orando, não, porque de todo o coração. Veja, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo que fazemos na casa do Senhor, não é para os homens, é para o Senhor. Lembram quando eu orei, Senhor? E o bom, achei fantástico, foi que a irmã que orou pelos dízimos, ela também disse que eu replico lá na igreja todos os cultos: Senhor, esses louvores foram para Ti. Nós não cantamos, nós não entoamos louvores para homem, embora nós homens possamos ouvir, mas nós estamos entoando para os céus, é para o Senhor. Louvor é para Deus, engrandecimento
do Senhor. Louvor é uma palavra cantada. Louvor é uma poesia entoada para Deus. Nós entoamos para Ele. E Ele faz o quê? Derrama sobre nós a porção da palavra dEle, para que gere vida e vida em abundância. Então, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão, não dos anjos, não receberemos nada, receberemos do Senhor a recompensa da herança. A minha coroa da justiça eu receberei do Senhor. A minha coroa da vida eu receberei do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tiver que me dar, é Ele que vai me dar. E é isso extremamente importante. Nós seremos agraciados pelo próprio Senhor. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo, não a homens. Entendem a importância disso? Estamos servindo a Jesus, estamos servindo ao Senhor, estamos servindo, mesmo aqui humanamente falando, estamos servindo aos céus aqui na terra, até que tudo isso passe. Colossenses 3, verso 23 e 24 diz: o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está. E o galardão, veja, é bom receber galardão? Claro, serão das coisas maravilhosas do mundo, mas eu só quero ter o nosso nome escrito no livro da vida. Tá bom, se vier galardão é bom demais, mas o melhor é termos o nosso chamado, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a igreja do Senhor, amém? Essa é a igreja do Senhor, aleluia. Glorifique o Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. É para isso que fomos chamados a aplainar os caminhos. Sim, endireitar os caminhos. Foi para isso. Preparar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, pelo menos em nós achará fé. Amém? Achará fé, sim. Porque tem um versículo que é o divisor de águas no meu ministério. Todas as coisas cooperam para o bem. Pronto. Eu amo a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa manter essa palavra. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Amém. Depois pode salvar também, não sei como é que vocês fazem aí, mas pode transferir aí para a igreja. Pastor Edmilson, eu quero agradecer. Ontem, gente, deixa eu fazer uma surpresa aqui para minha esposa, né? Uau, ela fica toda sem jeito, toda vermelhinha ali, né? Ontem nós tivemos um momento especial e eu disse para minha esposa assim mesmo: Anile dó de venar, lihadé. O que foi que eu disse? Amém.
Eu sou da minha amada e a minha amada é minha. Glória ao nome do Senhor. Pastor Ademilson, Deus abençoe. Eu quero agradecer a cada um de vocês esse momento especial, ao momento da igreja, por mais um ano, 16 anos, né? Rapaz, tão rápido assim, meu amigo. Meu Jesus, parabéns, parabéns à igreja. Vi do zero, é. Parabéns, igreja Evangelho, é o nome dessa igreja, que vocês traduziram para o português e ficou Boas Novas. Mas quando o anjo chega para falar com os pastores no monte, diz: olha, eu vos trago o Evangelho, que aí foi traduzido em Boas Novas. Então essa igreja é o Evangelho de Deus aqui no IAPI. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Ademilson está com o Senhor. Eu que agradeço, querido. Não sei se você aguente mais. Amém. Bota. Cadê o Levitas? Vamos para cá. Vamos louvar o Senhor.